Oi, gente. Boa noite. Esperar o pessoal entrar. Boa noite. Esperar todo mundo ir entrando pra gente poder começar. Como que vocês estão? Oi pra vocês que já entraram aí. Eu entrei um pouquinho atrasada na live, né? Mas tá tudo bem, tudo certo. Sem problema nenhum. O importante é fazer, não é verdade? Vocês estão me escutando bem? Tá dando pra entender o que eu tô falando? Me deixa um ok aí se vocês estiverem me escutando. Gente, o tema da live de hoje é como lidar com a ansiedade em tempos de isolamento social. Estão me escutando? Beleza, então. Que bom, então. Vamos começar. O tema da live é como lidar com a ansiedade em tempos de isolamento social. E antes de começar a falar sobre esse assunto, eu quero te desafiar. Todos nós estamos passando por um momento bem complicado. E eu tô vendo pessoas que nunca precisaram de ajuda psicológica precisando. Eu tô vendo pessoas que sempre foram tranquilas, calmas, precisando de ajuda. Então, eu quero te desafiar. Aqui embaixo tem como se fosse um aviãozinho. Eu quero que você clique nesse aviãozinho e chama alguém que você sabe que está tendo crise de ansiedade, que você sabe que está precisando de ajuda nesse momento, para ver essa live. Porque eu vou dar aqui algumas dicas muito importantes, bem pontuais, para que você se sinta, tenha a sensação de que está vivendo um pouco melhor do que antes. Tem essa sensação de ter a ansiedade um pouco mais controlada. Então eu te desafio a clicar aqui no aviãozinho e chamar pelo menos uma pessoa a mais para assistir com você, para que ela seja ajudada também. Se você está vendo essa live, já não está mais no ao vivo, se já você está vendo ela gravada, pode clicar também que vai para a pessoa, tá bom? Boa noite para todo mundo que está entrando aí. Boa noite, Lê. Boa noite, Josi. Boa noite, Mayra. Boa noite, Ká. Boa noite, Marcelo. Como que vocês estão? Vamos começar então a nossa live? Como eu havia dito aqui, agora chegaram mais pessoas, mas como eu havia dito, o tema é como lidar com a ansiedade em tempos de isolamento social. E como eu prometi, né, semana que vem nós vamos fazer a Semana da Ansiedade Equilibrada. Como eu prometi lá no grupo da Semana da Ansiedade Equilibrada, quem ficar comigo nessa live vai receber um produto no final, vai receber um presente, né? Um produto não, receber um presente no final, que é o meu e-book que eu acabei de lançar. Então fiquem comigo aí, que eu tenho certeza que vai ajudar vocês. E no final da live também a gente vai fazer um exercício juntos de respiração, tá bom? Então vamos lá. Gente, eu tenho percebido um aumento muito grande, como eu estava falando para vocês, tenho percebido um aumento muito grande de pessoas que estão precisando de ajuda. Ontem mesmo eu estive com uma pessoa que para mim assim, sempre foi um exemplo de pessoa calma, de pessoa tranquila e que não está conseguindo dormir à noite pensando: como que eu vou pagar minhas contas? Como que vai ser isso? Será que as coisas vão voltar ao normal? Será que eu vou ficar doente? Quem mais está passando por isso aí? Tem mais alguém aí dando uns mini surtos de vez em quando? Eu dei vários mini surtos nesse tempo. Vários, inúmeros. Para quem não me conhece, né? Meu nome é Marina Campos. Eu sou psicóloga clínica, mas antes de ser psicóloga, eu era uma pessoa muito ansiosa. E eu era uma pessoa totalmente ansiosa, eu já tive depressão. E já passei por momentos assim que eu não conseguia lidar com as coisas. Hoje eu já melhorei bastante, hoje eu já sei lidar melhor com as coisas que a gente passa na vida. Mas, dentro dessa situação aqui, que saiu do meu controle, que eu não consegui lidar bem, eu tive crise de ansiedade também. E eu fiquei pensando, agora que as coisas estavam dando certo, o que está acontecendo? E agora, quando que vai voltar? Quando voltar? Como que vai ser? Meu Deus,
Meu pai é do grupo de risco, será que ele vai ficar doente? Meu Deus, não posso sair de casa, como que vai ser isso? Todas essas coisas me fizeram ficar pensando também, ficar refletindo. E aí, como uma boa amante do comportamento humano, pesquisei, estudei e entendi aqui que eu também estava passando aqui por um processo de ansiedade, que eu precisava de lidar com isso, e eu vim trazer isso para vocês, então. Muitas pessoas estão tendo crise de ansiedade sem nem saber o que é uma crise de ansiedade. Muitas pessoas estão ficando sem dormir, estão ficando com o coração acelerado, estão tendo crises de choro, não estão entendendo nada. Então, o meu objetivo é te fazer entender o que está acontecendo. Então, vamos começar pelo básico do básico do básico, que é entender, então, o que é tudo isso que a gente está passando. Primeira coisa, a ansiedade, gente, é algo comum que você sempre vai ter, sempre teve, sempre vai sentir. É algo instintivo que vem desde a época das cavernas, que lá na época das cavernas nos ajudava a nos proteger de possíveis perigos que a gente pudesse viver. Então, quando a gente tinha que entrar em uma situação onde a gente precisava lutar com alguém, ou precisava fugir, ou precisava dar um jeito de sair ali daquele lugar, nosso coração ficava acelerado, a gente começava a respirar, ter falta de ar, começava a ficar com as vistas turvas, e tal, e tal, e tal. O problema é que, e isso veio de herança para nós, só que o problema é que muitas pessoas têm isso sempre. Muitas pessoas têm isso muitas vezes ao dia. Muitas vezes todos esses sentimentos acabam atrapalhando as pessoas diariamente. Acabam atrapalhando a rotina daquela pessoa, a vida daquela pessoa. E a ansiedade é para nos ajudar a se proteger, não é para atrapalhar a nossa vida. Então é isso que é a ansiedade. E quando ela sai do eixo, a gente precisa de ajuda para controlar ela, para que ela se torne uma ansiedade equilibrada, né? Para que ela se torne uma ansiedade do bem. E quais são os sintomas, então, que a gente costuma sentir com ansiedade? A gente costuma sentir, em uma crise de ansiedade, a gente costuma sentir falta de ar, a gente tem crise de choro, coração muito acelerado, tremedeira, vistas turvas. Muitos pacientes meus me dizem que tem esse sentimento de despersonalização, desrealização. Eles acham que não estão no corpo deles. Eles acham que as coisas estão acontecendo no corpo, eles não sentem que eles estão ali naquele momento. E inúmeros outros sintomas, só que esses são os principais. E aí, tem um perfil muito certo, assim, da pessoa ansiosa, né? Então, ela tem esses sintomas e ela tem alguns tipos de pensamentos também, alguns erros cognitivos que a gente chama, que atrapalham bastante ela também. Que são alguns pensamentos automáticos que a gente chama, alguns pensamentos que ficam ali na mente dela, que fazem ela ter esses sentimentos ruins que levam a esses sintomas. Então, o que a pessoa ansiosa ela pensa? Ainda mais agora, durante essa pandemia. O que essa pessoa pensa? O mundo vai acabar, as pessoas que eu amo vão adoecer, eu vou falir, eu vou morrer, vou ficar doente, tudo que estava dando certo, agora está dando errado. Na hora que tudo começou a dar certo, aconteceu isso. Eu sou azarado, nada dá certo para mim. Alguém aí já teve algum desses pensamentos? Todos esses pensamentos são pensamentos disfuncionais. Como que funciona? Os nossos pensamentos nos levam a ter sentimentos e os nossos sentimentos nos levam a ter alguns comportamentos. Então, se você está tendo comportamentos ruins do tipo, e isso inclui sintoma, então todos esses sintomas que eu te falei, vistas turvas, coração acelerado e tal, e tal, e tal, se você está tendo tudo isso, é porque você está com pensamentos disfuncionais. Então, é exatamente aí que a gente precisa de começar a trabalhar esses pensamentos, essas crenças. E por que é tão difícil fazer isso? Porque essas crenças acontecem, elas perpetuam dentro de nós desde ali da nossa infância, da nossa adolescência. E é complicado mudar isso. E é por isso que é tão difícil mudar um comportamento, mudar um sentimento nosso. E a pessoa ansiosa, ela
comete o seguinte erro, ainda mais nessa situação que a gente está vivendo. Ela comete muito erro a gente chama de catastrofização. Tudo vira uma catástrofe para ela. Tudo se torna algo muito maior do que já é. Tudo se torna um problema muito maior, não é verdade? E a gente precisa, então, aprender a lidar com isso. E o que eu quero trazer para você, então, hoje? Eu quero te trazer aqui algumas ferramentas, algumas coisas que vão te ajudar, aí, então, a ter uma sensação de que você está melhorando. A ter uma sensação de que as coisas estão um pouco mais no controle do que estavam antes. A ter essa sensação de um bem-estar maior. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que me seguem, que são médicos, que são enfermeiros e estão passando por uma situação muito difícil também. E pensando nisso também, existem sim ferramentas, existem coisas que você pode fazer que podem te ajudar nesse momento. Então, como lidar com isso? Primeira coisa que eu quero que você pense é em alguma situação estressante da sua vida que você já tenha vivido. Qualquer coisa, não precisa de ser nada. Eu sei que talvez você, não, com certeza, né, você não tenha vivido nada parecido com isso aqui que a gente está vivendo agora. Mas qual foi aí a situação mais estressante que você já viveu, a situação mais difícil que você já viveu? Pensa nessa situação e pensa aqui comigo quais foram os recursos que você utilizou quando teve esse problema e que te ajudaram a lidar com isso. A Graça está falando aqui, eu sou assim, às vezes o problema nem é tão grande, mas para mim é uma catástrofe e eu saio literalmente da realidade, socorro. Então, isso é ansiedade. Por quê? O seu pensamento ele é um pensamento disfuncional, é um pensamento que não funciona muito bem, justamente por conta dessa catastrofização. E aí esse tipo de pensamento te leva a ter sentimentos ruins, comportamentos ruins, te dá sintomas ruins, você entra em uma crise de ansiedade. E é isso que acontece. Mas então, voltando aqui. Então, isso, a Gi tá falando aqui também, eu sou assim. Gente, isso acontece muito, isso acontece bastante. A gente precisa de tomar cuidado, porque isso acaba atrapalhando a nossa autoestima e atrapalhando a nossa vida de uma forma geral, não é verdade? Então, voltando aqui na nossa linha de raciocínio. Essa situação estressante que você já viveu. Eu, por exemplo, eu já tive depressão. Eu emagreci 8 quilos quando eu tive depressão, não saía da cama. Mas é uma situação totalmente diferente dessa que a gente está vivendo agora. Porém, eu entendo que naquela situação eu tinha alguns recursos que me ajudavam, sim, a lidar com aquela situação. Mas que recursos, então, Mariana? Que tipo de coisa me ajudava? Nada me ajudava. Quais pensamentos você tinha naquela época que quando você lembrava, quando você pensava, te davam aí uma sensação de bem-estar maior? Pensar, não sei, talvez no filho, pensar numa viagem que você fez, pensar numa pessoa que você gosta, pensar num acontecimento, num evento do qual você participou. Quais foram aí os pensamentos que te ajudaram nessa época e que podem te ajudar hoje novamente como um recurso aqui, para te ajudar a lidar com essa ansiedade, te ajudar a lidar com essa situação que saiu do nosso controle? Pensa aí, esse é um ponto. Quais atitudes te ajudaram nesse momento que você viveu? Que tipo de coisa você fez e que você entende que, de alguma forma, aquilo te ajudava a se sentir um pouco melhor? E aqui é se sentir um pouco melhor, não é resolver o problema. Porque eu entendo que, quando você está numa situação estressante, talvez você não consiga pensar agora, você não vai conseguir pensar agora em como você resolveu o problema. Não é esse o objetivo. O objetivo é pensar em coisas que te faziam se sentir um pouco melhor. Resolver o problema é muito mais complexo. Mas isso aqui já é um passo, né? Já é uma parte. Quais atitudes você tinha, então, que te ajudavam aí nesse processo? Marina, eu gostava muito de caminhar. Caminhar me ajudava demais, espairecia minha cabeça, né? Me ajudava a pensar, refletir. Eu tinha uma pessoa, né? Uma tia minha que me tirava de casa. Então eu gostava de estar com essa tia minha, eu gostava de conversar com ela, eu gostava de fazer academia, Academia agora não entra, mas você vai ver que tudo isso, por mais que você pense, nossa, mas tudo eu fazia fora de casa. Tudo isso pode ser adaptado.
eu gostava de várias coisas. Quais eram as atitudes que te ajudavam a se sentir um pouco melhor? Eu vou trazer aqui algumas atitudes que tá aqui dentro do nosso controle que a gente pode tomar para lidar com isso. Mas pensando nessas que eu falei para vocês. Fazer caminhada, talvez não seja tão recomendado no momento, mas você pode fazer exercício. Você não precisa de ir na academia para fazer exercício, não é verdade? Então faça exercício, se isso te traz um sentimento melhor. Eu gostava de estar com a minha tia, infelizmente não posso estar com ela agora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou procurar conversar com ela, fazer uma videochamada com ela, ligar para ela, mandar uma mensagem, conversar aí com as pessoas que podem me dar algum tipo de apoio nesse momento. E isso vai ajudar bastante. E aqui eu trouxe, então, algumas atitudes que você pode ter que vão te ajudar aqui a lidar com isso, até essa sensação, então, que você pode utilizar como recurso para se sentir um pouco melhor. Até aqui, gente, tem alguma dúvida? Vocês estão entendendo? Se vocês quiserem deixar alguma dúvida, algo aqui, algum ponto que vocês não entenderam bem, quiserem falar alguma coisa, fiquem totalmente à vontade que eu estou disponível para responder, tá bom? Eu falo muito rápido e eu esqueço de respirar. E talvez isso seja um sintoma da ansiedade para mim. Mas por isso que eu fico com a água aqui. Mas vamos lá, vamos continuar então. Trouxe algumas atitudes aqui que a gente pode tomar então para lidar com todos esses sentimentos e se sentir um pouco melhor. A primeira coisa que eu coloquei aqui, porque para mim é primordial e eu acredito que vai te ajudar bastante também, é se cuidar fisicamente. Então fazer um exercício, eu não gosto de fazer exercício. Talvez você goste de dançar, talvez você se identifique com yoga, talvez você goste, sei lá, jogar futebol. Gente, tudo isso pode ser feito dentro de casa. Só futebol que não, mas você faz na garagem da sua casa. Tudo isso pode ser feito. E o melhor é que agora tem várias lives, várias aulas no YouTube, muito mais do que já tinha antes, ensinando. Tem gente ensinando a fazer yoga, tem gente ensinando a dançar, tem gente ensinando a fazer exercícios diferentes. Cuide do seu corpo. Cuide do seu corpo também no sentido de tomar um banho quente, no sentido de tomar um chá que você gosta, comer algo que te traga uma sensação boa. E isso não é, eu não estou dizendo para você ficar comendo chocolate o dia inteiro, me entenda bem. Mas comer alguma coisa que te faça se sentir bem, se cuidar, lavar o seu cabelo, hidratar. Eu, por exemplo, tive que amarrar aqui hoje, porque eu tenho que lavar meu cabelo. Mas se cuidar de você, esfoliar a pele. Meninos, vocês também podem cuidar de vocês de outras formas, né? Passar perfume, cuidar de si, fazer exercício. Tudo isso vai te ajudar aqui a ter um sentimento de, nossa, tô conseguindo lidar um pouco melhor com isso que tá acontecendo, ok? Então, se cuidem fisicamente. Outra coisa, gente, isso aqui tá acontecendo tanto, mas tá acontecendo tanto que eu tô ficando estressada. Que eu vejo os meus pacientes que não estão indo na clínica, né? Eles estão fazendo atendimento online comigo. E eu tô vendo isso aqui demais e isso tem me incomodado. Que é a pessoa ficar vendo notícia o tempo todo sobre coronavírus. Gente, é um recurso bom ou ruim ficar falando de coronavírus o tempo todo? Me fala. O tempo todo fica vendo notícia de, nossa, foi lá no bairro da fulana de tal, deu coronavírus. Gente, a mídia já falou tanto sobre coronavírus que eles não têm mais o que falar. E ficam falando coisas assim impertinentes por conta de manter o assunto, né? A Gia aqui tá falando, eu perdi a vontade das coisas. Então, escuta essa live, assiste e tenta utilizar aqui alguns recursos para te ajudar. Mas aqui, Gi, quando a gente perde a vontade de fazer as coisas, você toma muito cuidado, porque isso pode te levar a uma depressão maior. E muitas pessoas com depressão não conseguem nem levantar da cama, como era o meu caso. Então, tenta encontrar qual que é o gatilho para você que te ajuda aqui, a se sentir um pouco melhor pela manhã. Às vezes a pessoa tem depressão, ela não consegue a pessoa não consegue nem levantar da cama, como eu estava falando.
Abrir a janela pode ser um gatilho, algo bom que vai fazer ela se sentir melhor. Um gatilho meu, que eu descobri, né? Quem tá me acompanhando aí nos stories tá vendo que eu tô me desafiando todos os dias. Eu tô acordando 7h30 da manhã, porque eu tô tendo curso esse horário, né? Eu tô tendo aula. Online, claro. Isso tá sendo um desafio pra mim, só que isso me dá uma motivação, me dá um ânimo, me dá um gás ímpar, sabe? Que eu nunca senti antes. Então encontre qual que é o seu gatilho, que quando você acorda e já faz aqui, talvez ler uma agenda, ler uma página de um livro, não sei. Qual que é o gatilho aí que pode te ajudar a, já de manhã, ter vontade de fazer alguma coisa, entendeu? Isso pode te ajudar bastante. O Eden falou aqui. Só falam de coisas negativas, das pessoas curadas nem lembro. Exatamente, gente, aqui em Franca, pra quem não sabe, pra quem só tá acompanhando notícia ruim, teve uma senhora de 71 anos que foi curada do coronavírus. Ok? Esse é um ponto. Gente, existem notícias boas, existem coisas boas acontecendo também, não são só coisas ruins. Da mesma forma que muitas pessoas estão adoecendo, muitas pessoas estão sendo curadas também. E aí o que acontece? As pessoas ficam focadas só no negativo, porque ele é mais confortável. É mais confortável pensar que, nossa, eu sou uma vítima e o mundo está sendo cruel, se acontecer alguma coisa aqui comigo é porque o mundo realmente desabou, tá tudo certo. Você vai me prometer que vocês vão parar de assistir notícia de coronavírus. Gente, não vai te levar em lugar nenhum. Ah, mas é informação. Gente, não é informação relevante. Se tiver alguma informação relevante de, nossa, os casos aumentaram drasticamente, diminuíram drasticamente, você vai ficar sabendo de qualquer forma. Não precisa de ficar o tempo todo na televisão assistindo, o tempo todo lá na página do jornal aí da sua cidade, vendo notícia. No Facebook, o tempo todo vendo notícia. Não precisa. E outra coisa, sai do grupo do WhatsApp da família, ou dos amigos, ou de sei lá quem fulano que fica falando só de coronavírus. Gente, pra que isso? Não tem sentido você ficar pensando só nisso. Quando você, lembra do que eu te falei, isso aqui é o básico do básico. Quando você tem informações negativas, você vai ter que começar a ter pensamentos negativos, vão te trazer sentimentos negativos, vão te levar a ter comportamentos negativos. Você não vai ter um dia bom, você não vai ter uma rotina boa, isso vai começar a atrapalhar a sua vida. E isso é muito sério, gente. Eu não estou aqui aumentando o problema. É exatamente isso que acontece. Então, pelo amor de Deus, para de ver notícia de coronavírus. Procura ver coisas melhores. Se for ver notícia de coronavírus, vai ver notícias de pessoas que estão sarando. Vai ver formas de lidar com o coronavírus, igual vocês estão fazendo aqui agora, ó. Olha que coisa linda. Vai procurar formas de ver como que vocês podem, então, lidar com essa situação. Mantenha o foco aqui no enfrentamento, na solução, não no problema. É exatamente isso que a gente tem que fazer e se desafiar a fazer todos os dias para que as coisas comecem a fluir de uma forma diferente. Não é verdade? Assim que você começa, então, a focar na solução e não no problema, as coisas começam a ser diferentes. As coisas começam a andar melhor, não é verdade? Então, ok. Cuide do seu físico. Para de ver notícias. Procura aqui suporte na família, nos amigos. Ou até mesmo, não sei se vocês fazem acompanhamento psicológico, mas nesse momento a gente está fazendo de forma online. Não só comigo, mas todos os meus colegas também. Procure suporte. Isso quer dizer que, você lembra que eu te falei daquela minha tia que me ajudava bastante? Aquilo era o meu suporte. Agora eu não posso ver ela, mas a gente pode mandar uma mensagem, a gente pode fazer uma chamada de vídeo, a gente pode fazer isso, fazer um café online ali, cada um com o seu café aqui, conversar e lidar e trocar experiência, conversar aqui com alguém que te ajude, assistir uma live aqui. Isso aqui que a gente também está fazendo é buscar um suporte, né? A gente está conversando aqui ao vivo, tá lidando com tudo isso juntos. Busque suporte. Ai, mas eu sou sozinho. Busque por pessoas, igual você tá fazendo aqui comigo. Ó. Às vezes você nem me conhece, tá aqui. Busque suporte, busque suporte. Isso vai te ajudar bastante. Vai te trazer uma sensação de, nossa, não tô sozinho. As pessoas também estão nessa mesma situação. As pessoas também estão procurando melhorar. Mas me faz um favor.
você não vai buscar suporte em pessoas que só falam de coronavírus. Pode ser uma pessoa próxima, tudo bem. Você gosta daquela pessoa, quer ficar próximo dela. Mas, se ela estiver falando demais de coronavírus, ou você vai parar de falar com ela, ou você vai trocar de assunto. Porque esse assunto não vai te levar em lugar nenhum. Então, busca esse suporte. Ok, gente? Aí eu vou ter que mexer vocês aqui rapidinho. Aqui. Desculpem. Tá tudo ok aí, gente? Tá tudo bem? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Falo rápido, eu sei, mas acho que dá pra entender, né? Outra coisa aqui que tá no seu controle, que você pode fazer, e que eu já até trouxe, é procurar entender de que forma que você pode, então, se cuidar do coronavírus. Eu sei que tem muitos profissionais que me assistem da saúde, então você que é profissional, tá com medo de pegar coronavírus, às vezes tá aí na linha de frente da doença, né, tentando lidar com isso. Gente, procure então entender o que você precisa de fazer para não contrair a doença. Tome todas as medidas necessárias, a gente já sabe as básicas aí. Tome todas essas medidas e fique tranquilo, sabe? Faça aquilo que você precisa de fazer. Tome todo o cuidado do mundo. Procure entender, procure estudar sobre o que você pode fazer, procure entender aqui como controlar a ansiedade, procure formas de solucionar esse problema. Isso vai te ajudar bastante também. E aí, vocês lembram que eu falei aqui dos pensamentos catastróficos? Outra coisa que você pode fazer é questionar esses pensamentos catastróficos. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui um pensamento que eu tinha trazido antes, só para vocês entenderem. Por exemplo, eu vou falir. Vamos supor aí que você está aí com esse medo de não ter o dinheiro aí para pagar as contas no final do mês. Você percebeu aí, né, com esse seu sentimento, que esse é o seu pensamento aí que está disfuncional, que está te atrapalhando. Pode ser vários outros. Vou usar esse de exemplo. Eu vou falir. O que a gente vai fazer? Ó, esse pensamento, você percebe que é um pensamento catastrófico? Você tá aqui, às vezes você ainda tem dinheiro, às vezes você ainda tá e tudo bem. Você já tá pensando que vai falir, que não vai dar certo, você não vai lidar com isso. Começa a questionar esses pensamentos. Isso é uma coisa que eu faço muito na clínica. Tem pacientes meus aqui me assistindo e eles podem comprovar que eu faço isso. Mas, ó, questione esses pensamentos. O quanto que esse pensamento, e faça isso com muita maturidade, não se coloque aqui no papel de vítima, não se coloque aqui no papel de o mundo é cruel, as pessoas são cruéis e eu tô sofrendo. Gente, esse tipo de pensamento não vai te ajudar em absolutamente nada. Ó, o objetivo aqui é o seguinte: questionar esses pensamentos que não estão funcionando muito bem para você. Então, até que ponto é verdade que eu vou falir? Quais evidências... Meus pacientes ficam doidos aqui na live, porque eles escutam isso demais. Quais evidências você tem de que você realmente vai falir? Ai, a empresa esse mês não deu resultado. Ai, não tô trabalhando. Ai, não sei o que tem, não sei o que tem, não sei o que tem. Ok, é um ponto. Isso tem que ser pensado. Com bastante maturidade, se colocar de fora da situação, ok. Quais evidências você tem de que esse pensamento não é tão real assim? Ok, eu vou falir? Tá, mas eu já fali alguma vez na minha vida? Eu realmente estou aqui, ó, tá acabando totalmente todos os meus recursos, tá faltando comida na minha casa, tá faltando, sei lá, eu tenho quem possa me ajudar? A maioria de nós tem, né? Graças a Deus. Tem quem possa me ajudar? Eu tenho... Vou receber lá o auxílio do governo, já vai me ajudar de alguma forma a comer? De alguma forma eu não vou passar necessidade nessa crise? Eu sei exatamente o que vai acontecer depois da crise? Gente, ninguém sabe. Ninguém sabe. Talvez aqui, ó, tudo acabe e ocorra tudo bem. Eu tô sendo bem otimista, porque eu não acho que vai acontecer isso. Mas assim, questione, a gente não sabe. Por mais que a gente ache que vão acontecer coisas negativas, né? Com certeza isso vai atrapalhar bastante a gente. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer depois da crise. A gente não sabe se vão acontecer só coisas ruins ou se vai aparecer uma oportunidade em meio à dificuldade. A gente não sabe o que vai acontecer. Isso é um ponto. Eu não tenho como te dizer que, nossa, vai dar tudo certo. Não tenho. Eu não sei disso. Eu não leio mentes.
Quem acha que psicólogo lê mentes, eu não leio. Gente, questione esses pensamentos catastróficos. Você entende que se ser catastrófico é um erro, significa que a gente precisa então aprender a descatastrofizar eles? A gente precisa então entender que eles são um erro, que eles não estão funcionando conforme a realidade e que a gente precisa aprender a enxergar a realidade em meio àquilo ali. Algo que eu faço bastante na clínica é o seguinte: a pessoa ansiosa, ela chega na clínica e, por exemplo, aconteceu X coisa e agora eu tô com medo, porque vai acontecer isso aqui der errado, vai acontecer assim, e aí eu vou passar por isso e eu não quero. E aí eu deixo a pessoa falar. E aí no final eu falo, bom, diz tudo que você me falou aqui, o que de fato está acontecendo. Só de eu falar isso, a pessoa ela já entende que, nossa, só dela falar, sem nem eu perguntar, ela já percebe que, nossa, tô indo longe demais com esse pensamento. E aí ela entende que o que é fato é diferente do que ela está pensando. E tentar, então, mudar esse tipo de pensamento. Mudar. Estou pensando assim, vou questionar esse pensamento. Entender, então, o que é a realidade dentro daquele apanhado de coisas que tem ali naquele meu pensamento ruim. E tentar trocar essas coisas, trocar esses pensamentos por pensamentos melhores. Do tipo, nossa, por mais que tá acontecendo... E por pensamentos... Não, eu não tô te falando para pensar positivo. De maneira nenhuma. O que eu tô te falando para fazer aqui é trocar pensamentos catastróficos por pensamentos reais. Por coisas mais reais. O seu psicólogo deve trabalhar na mesma abordagem que eu, Grazi. Por isso que você se identifica comigo e com ele. Voltando aqui. Tenta trocar esses pensamentos catastróficos por pensamentos reais. Por mais que a situação esteja difícil agora, quando voltar eu vou aprender a lidar com isso, eu vou aprender muitas coisas diferentes, eu vou saber lidar com coisas diferentes, eu vou ser uma pessoa muito mais resiliente. Por mais que agora a situação financeira esteja difícil, quando voltar eu vou dar o meu melhor para fazer tudo aquilo que está dentro do possível aqui para eu fazer, para reerguer aqui as minhas finanças. Por mais que eu acredite que vai todo mundo ficar doente, né? Por mais que muitas pessoas estejam ficando doentes, se eu me cuidar, a chance de eu ficar doente é bem pequena. Trocar esses pensamentos. Trocar pensamentos ruins por pensamentos reais. Não pensamentos bons. Pensamentos reais. Coloca os pés no chão. Pensa na realidade dos fatos. E outra coisa, né, já chegando aqui mais pro finalzinho da live, outra coisa que a gente pode fazer aqui, que tá no nosso controle, é respirar. Aprender, então, na crise, a respirar. Aprender a sair. Sabe quando vem a crise? Porque às vezes a gente é ansioso o tempo todo. Só que às vezes vem a crise, aí começa o choro, começa ali aquela coisa doida acontecendo do nada. Não sei o que eu faço, gente. O primeiro passo aqui, aprender a respirar, entender aqui como se acalmar. Então, primeiro, você aceita que você está na crise de ansiedade, por mais que ela doa, porque se você tentar lutar contra ela, ela vai aumentar. Então, aceita, tô tendo uma crise, não vou morrer. Outra coisa aí, viu, gente? Ninguém morre de ansiedade, não. Então, calma. Aceita que você está numa crise de ansiedade e começa a respirar devagar. E aí, eu falei pra vocês que eu vou fazer um exercício aqui com vocês de respiração. Então, eu quero que vocês aprendam e façam sempre. Eu vou ensinar 2, tá? Acabei de pensar aqui que eu vou ensinar 2. E façam quando vocês estiverem tendo uma crise de ansiedade. Uma coisa que pode ajudar vocês também na crise é beber água. Então, bebam bastante água, ainda mais pra quem tem, viu, Grazi, esse sentimento aí de despersonalização. Eu aprendi isso com uma paciente minha, viu? Que ela também tem. E ela me disse que quando ela bebe água, ela sente a água entrando no corpo. E aí ela sente que ela está realmente ali no corpo dela, está ali na situação. Então, ok, gente. Vamos lá. Vamos fazer então um exercício de respiração? Eu quero que todo mundo sente
confortavelmente. Siga aqui a minha voz faladeira, minha voz estridente, mas tá tudo certo. Sentem confortavelmente aí na cadeira de vocês. Se vocês estiverem deitados, deitem confortavelmente. Você vai fazer o seguinte: primeiro exercício, tá? Deixa eu ver aqui. Solta os ombros. Relaxa na cadeira. Você vai fazer o seguinte: você vai respirar, vai sentir o ar entrar, contando até 4, mentalmente. Então, 1, 2, 3, 4. Bem devagar. E pensando nos números. Imagina eles passando na sua cabeça. Porque senão você vai tentar fazer o exercício de respiração pensando no seu problema, pensando, ai meu Deus, estou tendo uma crise, não vai funcionar. Então, tenta pôr a imagem dos números passando ali na sua cabeça, que eles ocupam esse lugar aí dessa situação que está te trazendo ansiedade, tá bom? Então, respira. Conta até 4. Segura por 2 ou 3 segundos. E solta em 6 segundos. Vamos fazer? Agora que eu já expliquei para vocês, ó, respira, contando até 4. Segura 2 segundos e solta em 6. A gente vai fazer isso. Aqui na live a gente vai fazer 4 vezes, mas eu quero que você faça na sua casa até você se sentir melhor. Então vamos lá. Senta aí confortavelmente e vamos lá. Se você quiser fechar os olhos, você fecha, se não, você mantém eles abertos. E vamos lá então. 1, 2, 3 e... Perdão. Eu me perdi aqui no exercício. Vamos de novo. Fizeram aí? Já deram uma melhoradinha? Como eu falo muito rápido, eu tava precisando de ar, né? Aqui pra mim já melhorou um pouco. Isso ajuda bastante, viu, gente? Esse exercício ajuda bastante a manter a calma. Às vezes você vai estar muito ansioso e não vai conseguir fazer. Mas tente fazer, porque vai te ajudar bastante. Tente lutar contra essa ansiedade e fazer o exercício, até que a sua ansiedade pare, até que a sua ansiedade melhore. O outro exercício, que eu vi até no Instagram da Gisele Bündchen. Ela postou, acho que essa semana, eu achei demais. Eu nunca tinha pensado fazer dessa forma. Eu fazia, mas de uma outra forma, mas que eu achei muito, muito incrível. É o seguinte. E outra coisa, gente, às vezes você vai fazer um exercício e ele não vai funcionar. Tente fazer outro exercício e procure por exercícios na internet. No meu e-book, que quem tá aqui vai receber, tem 2 técnicas também, tá? Podem ajudar. Cada pessoa é uma pessoa, então cada um vai gostar de uma técnica diferente, cada um vai se adaptar e é uma técnica diferente. Então, vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer para essa técnica... E aí, gente, ó, sem preconceitos, tá? Sem julgamentos. Você vai colocar os seus 2 dedos na testa. E aí... Ai, meu Deus, como que eu vou mostrar isso pra você? Ó, 2 dedos na testa. Você vai tampar aqui, ó, com o seu polegar a narina direita. E vai respirar por esse nariz aqui. Vai puxar o ar por esse lado. Depois, você vai soltar. Vai segurar com esses 2 dedos à esquerda e vai soltar o ar pelo lado de cá. Tá um pouco ridículo essa cena, mas deu pra entender, né? Ai, ai.
Deu pra entender? Ó, põe os 2 dedos, tampa aqui, puxa o ar, solta, tampa do lado de cá, solta o ar. Vamos fazer? E aí, vocês fazem devagar, vocês podem fazer também pensando nos números, contando 4 segundos. Se vocês não lembrarem essa contação nossa, tem que lembrar do 4, depois tem que 2, depois 6 segundos. Não precisa. Respira o mais devagar possível. Ok? Então vamos lá. Vou colocar aqui, ó. Tampo. Passando vergonha ao vivo. Coisa linda de se ver. Gente, é complicadinho, né? Teria que ter outras câmeras aqui me ajudando a gravar, mas acho que deu pra entender, né? Se vocês entrarem aí no Instagram da Gisele Pinto, vocês vão ver ali ela com várias câmeras fazendo o exercício. E aí vocês vão entender melhor. Mas eu acho que deu pra entender, né? Façam esses exercícios, gente. Um outro exercício pode te ajudar também, que pra mim, eu não acho que funcione bastante, mas eu tenho experiência de pacientes que gostam muito, que é o relaxamento muscular. Então, contrair todo o corpo devagar, né? Cada hora uma parte diferente do corpo. Mas, por exemplo, contrair as mãos, os braços, segurar um pouco e soltar. Contrair o peito, soltar. Contrair as pernas e soltar. Isso vai te ajudar a relaxar também. Por que a respiração ajuda nos momentos de crise de ansiedade? Porque quando nós estamos... Deu pra entender? Ah, então tá bom. Quando nós estamos em uma crise de ansiedade, a gente não respira. Como vocês puderam ver aqui, eu durante a live, eu não estava em crise de ansiedade, mas como eu falo muito rápido, eu fico sem respirar. E aí, o nosso cérebro não oxigena. E aí, gente, quando a gente começa a respirar devagar, a gente envia oxigênio para o cérebro. O nosso coração, quando a gente está com ansiedade, ele acelera e você vai perceber também que numa crise de ansiedade, a sua respiração vai ficar ofegante. Então, a forma de fazer o seu coração desacelerar também é respirando devagar, porque você vai oxigenar o cérebro e vai começar a sentir o coração bater um pouco mais devagar. Gente, no mais, existem várias técnicas. No meu e-book que vocês vão receber, tem uma outra técnica bem mais completa, que é a Acalme-se, que é, pra mim, a melhor de todas, que me ajuda sempre e que eu acho que vai ajudar vocês também, tenho certeza que vai ajudar vocês. Então, utilizem dela, usem e abusem. Vou pedir para vocês me enviarem uma mensagem falando, participei da live. E aí eu vou enviar para vocês o link do e-book, para vocês poderem ler, tá bom? Estou com medo aqui de não conseguir lembrar, não conseguir o contato de todo mundo depois. Mas me mandem uma mensagem caso vocês não recebam o e-book, que eu vou enviar para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui, pode me chamar no direct. Para quem tá aqui e não tá lá no grupo da Ansiedade Equilibrada, gente, entrem no grupo, porque na semana que vem, nos dias 20, 22 e 24, vai acontecer aqui no meu Instagram a primeira semana da Ansiedade Equilibrada, onde eu vou te ensinar o passo a passo de como lidar com a sua ansiedade, de como controlar essa ansiedade para que ela não seja mais um problema na sua vida, para que você viva de forma mais leve, mais equilibrada, com mais harmonia, com mais felicidade. Então, o link para a semana da Ansiedade Equilibrada, para o grupo do WhatsApp, está na minha bio aqui. Se você não encontrar, você pode me mandar uma mensagem com o seu número de telefone que eu te coloco no grupo, tá bom? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que eu falo demais, mas eu acho que, apesar disso, eu consegui passar a mensagem. Eu espero vocês todos aqui na semana que vem. Lembra, você ainda pode marcar aqui um amigo. Clica aqui, ó, nesse aviãozinho aqui.
e marca um amigo para assistir essa live, se você acha que te ajudou, talvez possa ajudar outras pessoas também, que estão passando por isso e nem sabem, né? Então, então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. É sempre para mim uma alegria muito grande estar aqui. Eu gosto muito de falar sobre isso, eu gosto muito de ajudar. Então, espero todos vocês na semana que vem. Nós teremos 3 aulas ao vivo. Convidem seus amigos, manda o link aí da Semana da Ansiedade para os seus amigos também, o link que está na bio, chama eles para o grupo. E vamos que vamos, né? Vamos nos ajudar, fazer aquilo que é possível, então, para manter a nossa sanidade mental em meio a tudo isso que está acontecendo. Gente, um beijo, fiquem com Deus. Bom final de dia para vocês. Amanhã é sexta-feira, chegando o final de semana. Não tem como sair de casa, mas tem live, né? Para quem gosta, tem live, não minha, né? Tem live de cantor, tem live de tudo quanto é coisa. E talvez seja aí também um recurso para lidar, né? Com essas nossas crises de ansiedade, com tudo isso que a gente está vivendo. Gente, um beijo, fiquem com Deus e até mais, tá bom? Tchau, tchau.